Oi, minha gente, de volta. Mais uma sequência das aulas que a gente preparou para vocês. Essa aula, como vocês já podem ver pelo título, é uma aula de produtos notáveis, tá? Como a gente vai fazer em todas as aulas, vocês já devem ter visto na aula de razão e proporção. Em todas as aulas nós vamos ter explicações da matéria, tá? Dentro da explicação eu já vou fazendo alguns exemplos. Ao final de toda a explicação da matéria, eu vou ter ali 2, 3 questõezinhas, tá? Retiradas de internet, de provas antigas, de vestibulares anteriores, porém, tudo baseado nas provas anteriores de vocês, tá bom? Então vamos começar essa matéria. É uma matéria que não é muito difícil, porém ela vai exigir um pouquinho de memorização nessa primeira parte para que vocês consigam fazer a segunda. Por quê, Jana? Vamos lá. O desenvolvimento de produtos notáveis, ele não precisa que vocês decorem todas as fórmulas finais, não há necessidade. Porém, em continuidade, a matéria vem com fatoração. Então, se você vai fazer fatoração, é bom que você tenha já na memória como é que aquele produto notável foi anteriormente colocado, tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui com produtos. Então, Jana, o que são produtos? Produtos são resultados de multiplicações, certo? Por que eles serão notáveis? Porque aqui a gente vai fazer multiplicações de somas, de subtrações, que no desenvolvimento delas, elas se repetem quanto aos seus termos, e aí a gente tem como ter uma notoriedade no resultado, tá bom? Eu vou fazendo exemplo de cada uma, a gente vai devagarinho. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, deixa algum comentário no vídeo, vai no Instagram da Além da Aula, deixa ali sua pergunta lá nas mensagens, e no final eu vou falar para vocês um pouquinho do material que a gente vai preparar, tá bom? Vou sempre estar lembrando para vocês não esquecerem dessa parte. Então, vamos lá. Dentro de produtos notáveis, a gente vai ter alguns mais notórios. Não vamos estudar todos, existem outros desenvolvimentos, mas por agora a gente fica com esses daqui. No primeiro deles, que a gente tem, é o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos primeiro pensar, o que seria aqui um quadrado? Eu vou desenhar aqui um pedacinho para vocês. Esse daqui seria um quadrado. O quadrado de uma soma, vocês fariam aqui, por exemplo, esse lado é A mais B, esse lado aqui é A mais B. Para quem lembra do ano passado, para quem estudou um pouquinho no ano passado, já deve ter sido citado para vocês que essa área, a área do quadrado, ela é feita na multiplicação de um lado pelo outro lado, lembrando que a propriedade do quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, por que eu estou falando de quadrado? Lógico, a gente já aprendeu na potenciação que o quadrado é elevado a 2. Pronto, Jana, mas de onde vem esse elevado a 2? Vem da multiplicação de áreas, certo? Então, multiplicando esses dois lados, eu tenho essa área interna. Volta agora aqui para os produtos notáveis. Então, vamos lá. Como é que eu desenvolvo A mais B elevado a 2? Você pega um dos parênteses da soma, A mais B, e você vai multiplicar pela outra soma. O que é que você vai fazer em termos de regra matemática? Vamos fazer, então, distributiva, certo? Vou pegar o primeiro termo A, multiplico pelo primeiro termo do segundo parênteses, isso aqui fica A ao quadrado. Esse primeiro A vezes B, que é o segundo termo do segundo parênteses, isso daqui vai ficar A vezes B. Quando eu pegar o segundo termo do primeiro parêntese e fizer B vezes A, vai ficar BA. Porém, a gente tem um costume numa regra matemática de colocar essas letras em ordem alfabética. Então, mais uma vez aqui, eu vou colocar A, B. Por fim, B vezes B, vou colocar aqui B ao quadrado. Esse termo AB, ele se assemelha a esse termo AB. E na soma de polinômios, a gente só pode fazer uma soma de polinômios quando a gente tem todos os termos iguais. Então, o resultado dessa multiplicação vai ficar A2 mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Jana, o que é que você fala que é decorar nessa resultante? Todas as vezes que vier para você desenvolver, vai ficar muito fácil. Basta colocar um parêntese e multiplicar pelo outro. Porém, lá na fatoração, a gente vai precisar entender que esse A vezes B ao quadrado, ele resultou em o primeiro termo A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Isso daqui para fatoração vai ser imprescindível.
Então, já na hora de desenvolver, todas as vezes que for para poder fazer esse desenvolvimento, já pensem e tentem sempre relembrar que a resultante dessa soma vai dar num trinômio. Quando a gente chegar lá na fatoração, eu vou entrar um pouquinho, guardem isso na memória, isso aqui vai dar num trinômio, 3 termos, certo? Além do quadrado da soma, a gente também vai ter o quadrado da diferença, que ela segue o mesmo caminho. A única coisa que vai mudar aqui vai ser o termo do meio. Então, aliás, não o termo do meio, né? O que vai ser modificado aqui vai ser o fator que vai ser uma subtração, não vai ser mais uma soma, não vai ser mais uma adição. Segue-se o mesmo raciocínio aplicado anteriormente. O que é um número elevado ao quadrado? Um número elevado ao quadrado é esse número multiplicado por ele mesmo. Um parêntese elevado ao quadrado é este parêntese multiplicado por ele mesmo. Então, aqui em a menos b ao quadrado, a gente vai ter o parêntese a menos b multiplicado pelo parêntese a menos b. Mais uma vez, fazendo distributiva, eu pego o primeiro termo e multiplico pelo primeiro termo do segundo parêntese, isso daqui me dá a ao quadrado. Cuidado agora nessas multiplicações e, por favor, muita atenção nessas questões de onde a gente coloca um termo negativo antes do B. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, mais uma vez, só vou colocar na ordem alfabética, fica mais fácil para a gente entender, fica mais fácil também para a gente juntar. Menos A vezes B, mais uma vez, e menos B vezes menos B, menos vezes menos, B ao quadrado. Juntando esses semelhantes, a gente vai ficar com a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, a resultante que a gente tem de a menos b ao quadrado vai ser o primeiro termo ao quadrado. Lembra que eu falei que a única coisa que vai mudar agora é o sinal? Tá vendo que esse sinal agora, ó, negativo. Por quê? Na anterior eu falei de uma soma, agora eu tô falando de uma subtração. Então, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Fechamos, então. A única mudança que a gente tem aqui é uma mudança na primeira, por ser um quadrado da soma, a resultante vem com o termo do meio sendo soma. Sendo um quadrado da diferença, a resultante o resultado, né, de toda essa multiplicação, ela vem com um termo negativo, por ser uma subtração. Na continuação desses produtos notáveis, a gente vem com produto da soma pela diferença de 2 termos. Agora eu já não tenho 2 parênteses idênticos nessa multiplicação. Eu tenho 2 parênteses que tem o termo A e o termo B, o segundo parêntese o termo A e o termo B, porém agora eu tenho uma soma multiplicado por uma diferença. Jana, isso tem grande significado no resultado? Sim, grande significado no resultado. E para a fatoração vai ser importantíssimo, tá? Mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou só reescrever aqui para poder ficar mais fácil para não ficar riscando ali em cima, tá? Então, A mais B vezes A menos B. Por isso que eu chamo isso daqui de produto, ou seja, multiplicação de um parênteses onde eu vou ter uma soma e pelo parênteses que eu vou ter uma diferença, certo? Distributiva, do mesmo jeito, não tem mistério, é o mesmo passo que a gente fez anteriormente. Então, A vezes A, eu vou ficar com o resultado de A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A, tá vendo que aqui eu não tenho sinal de negativo, B vezes A, mais AB, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Se a gente olhar para esses termos do meio, eles são termos opostos. Menos AB mais AB. Logo, eles se cancelarão nessa subtração, certo? Como resultante, a gente vai ter A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso quer dizer que, na multiplicação de um parêntese, onde eu tenho uma soma pelos mesmos termos, onde eu vou ter uma diferença, a minha resultante vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso vai ser muito, muito, muito importante, mais uma vez, para a fatoração. Eu vou repetir isso várias vezes para vocês entenderem. Então, se quando chegar na fatoração houver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, olha para a explicação, que acredito que não fique mais nenhuma dúvida para vocês, tá bom? Continuando.
Agora eu não vou ter mais um quadrado, agora eu tenho um cubo, certo? Quadrado na potência elevado a 2. Cubo na potência elevado a 3. Por quê, Jana? Vocês vão aprender, acredito que ou no final desse ano ou ano que vem, dentro da geometria espacial, que o cubo ele dá uma noção de volume. E o volume ele é tridimensional. Então, vamos só dar uma explicaçãozinha para vocês entenderem um pouco mais por que a gente fala de quadrado na área, por que a gente fala de cubo no volume. Quando eu tenho apenas uma dimensão, por exemplo, que seria um comprimento, então vamos lá, o comprimento dessa caneta, ele vai ser medido em centímetros. Então, ele é unidimensional. Quando eu vou fazer a área de um quadrado, vou desenhar mais um aqui para poder ficar claro. Quando eu vou desenhar a área de um quadrado, eu tenho a multiplicação desse lado pelo lado. Jana, é base vezes altura? Sim, só que por serem iguais, a gente reduz essa conclusão a lado vezes lado, tá? Mas não tem nenhuma diferença de que você pensar base vezes altura. Então, quando eu tenho lado vezes lado, eu vou ter a área interna. Ou seja, a área interna ela é bidimensional. Eu precisei de duas dimensões. Por isso que o quadrado ele é bidimensional. Agora, no cubo, seria... Não vou conseguir desenhar aqui, gente. Mas no cubo, seria mais ou menos isso daqui. Olha, até que saiu mais ou menos. Não saiu mais ou menos. Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. No cubo, quando a gente vai fazer volume, uma das propriedades do cubo é exatamente a continuação da propriedade do quadrado. O quadrado tem dois lados iguais. O cubo tem todas as dimensões deles, todas as arestas de mesmo tamanho. Então, quando eu quero calcular um volume, eu calculo em 3 dimensões, certo? Então, por isso que esse nome cubo, ele vai ser elevado a 3, porque são 3 dimensões todas iguais, no caso do desenho. Aqui serão 3 parênteses multiplicados, todos iguais. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Jana, como é que eu faço a distributiva aqui? Faça de 2 a 2, só que essa daqui a gente já fez ali em cima. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e olha lá. A gente já desenvolveu qual foi o resultado da multiplicação desses dois parênteses. A ao quadrado mais 2AB mais B ao... Opa, deixa eu só ajeitar isso daqui. Mais B ao quadrado. Fecha parênteses. Agora eu vou pegar esse resultado, que era o resultado do quadrado da soma, e vou multiplicar mais uma vez por uma soma. O que é que basta fazer aqui? Mais uma vez fazer a distributiva, tá? Então, eu vou só fazer marcações agora, para não ficar tudo muito riscado. A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes B mais A ao quadrado mais B. Perdão, A ao quadrado vezes B. Errei aqui. A2B. Mais, agora eu vou para o segundo termo, 2AB vezes A. Nessas multiplicações, prestem muita atenção que a gente sempre vai fazer coeficiente numérico vezes coeficiente numérico, parte literal vezes parte literal. Então, aqui, 2, o número que vem antes do A não é colocado aqui, que seria 1. Então, aqui a gente repete o 2. A vezes A, A2B. Mais 2AB vezes B, 2AB ao quadrado. Por último, o último termo do primeiro parêntese vai multiplicar o primeiro termo do segundo parêntese e o segundo termo do segundo parêntese. B ao quadrado vezes A, mais AB ao quadrado, B ao quadrado vezes B, mais B ao cubo, certo? Como eu já fiz antes, a gente juntou esses termos iguais, para que a gente faça um compilado entre eles e não fique tudo espalhado. Por isso que vai ser notável, porque vai existir uma repetição, tá? Então, aqui, ó, A2B, A2B. Aqui ficaria 1A2B mais 2A2B. Então, esse resultado vai ficar A ao cubo, que não tem ninguém que se repita com ele, mais 3 vezes A2B, juntando aqui 2AB2 com AB2, mais 3 vezes AB2, vou apagar aqui esse cubo para não atrapalhar, era só para poder exemplificar para vocês a questão das dimensões. E, por fim, o último termo, a gente vai ter o B ao
cubo, certo? Então, prestem atenção a uma coisa. Quando a gente fez o desenvolvimento de A mais B ao quadrado, eu tive como resultado um trinômio. Quando eu fiz A mais B ao cubo, aqui eu tenho um polinômio de 4 termos, tá? Cuidado com isso, presta atenção, olha o que eu estou dizendo. Prestem atenção nessas conexões, porque essas conexões elas serão mais importantes para a fatoração do que para o próprio desenvolvimento, certo? Então, aqui por fim, ó, já deixei o resultado aqui embaixo, colocado para vocês. Printem o que quiserem, anotem, façam o resumo de vocês, reescrevam, mas lembrem-se que é esse resultado aqui. Então, a gente tem, ó, o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Tudo bem? Continuando, a gente já fez aqui o cubo da soma e agora a gente vai fazer o cubo da diferença. Do mesmo jeito, quando a gente fez o quadrado da soma, no quadrado da soma, a única coisa que mudou nos resultados foram os sinais. A mesma coisa a gente vai ver acontecer, certo? Então, aqui nessa continuação, a gente faz A menos B vezes A menos B vezes A menos B, certo? Posso colocar aqui o sinal de multiplicação ou não colocando, a gente tem que subentender que isso aqui já é multiplicação, tá? Primeiro ano. Então, vamos lá. Nesse resultado aqui, a gente já obteve na multiplicação do quadrado da diferença. Então, esse resultado aqui a gente já sabe. Ele é A2 menos 2AB mais B2. E aqui, mais uma vez, a gente vai multiplicar por A menos B, que seria o terceiro termo da multiplicação. A2 vezes A, a gente tem como resultado A ao cubo. A2 vezes menos B, a gente tem como resultado menos A2B. Vamos então para o segundo termo aqui. Menos 2AB vezes A, menos 2A2B. Menos 2AB vezes menos B, menos vezes menos, mais 2AB2. Vamos então para o último termo. B2 vezes A, mais AB ao quadrado. Vou ter que colocar aqui embaixo a última soma, senão vai ficar muito ruim. E B2 vezes menos B, mais vezes menos. Até escrevi aqui errado, só dar uma ajeitada aqui, uma apagada. Esse último termo também vai ser um termo negativo, tá? Menos B ao cubo. Vamos juntar os semelhantes. Semelhantes e semelhantes. Juntando tudo isso daqui, qual vai ser o resultado? A ao cubo menos 3A2B menos 3AB2 mais, aqui, perdão, que é mais 2AB2 mais AB2. E menos B ao cubo. Jana, o que foi que mudou em relação ao anterior? Olha aqui os sinais que mudam. Esse sinal e esse sinal. Ou seja, no mais o desenvolvimento é a mesma coisa, certo? Então, a gente encerra por aqui essa primeira parte e a gente vai começar, então, a segunda parte da sequência, que vai ser a fatoração desses produtos notáveis. E aí a gente vai precisar relembrar, sim, dos resultados de todos esses. Ok, gente?